Aleluia. Uau. Aproveitando que o teu coração está assim, sabe, calmo, teu coração está assim, contrito. É o lugar que Jesus quer acessar hoje, querido. Eu tenho certeza do que eu vou falar, e uma convicção muito real dentro do meu coração. Quando eu olho para as pessoas dentro da igreja, eu sei exatamente quem as trouxe. Eu sei exatamente que foi o Espírito do Senhor que te convenceu, que falou no teu coração. Querido, não creia que o seu vir para este lugar, não creia que somente você estar aqui é só mais um hábito, é só mais um lugar que você escolheu. Não, é exatamente o que acontece. Você é convencido, você é deixado ser levado pela presença do Senhor que te traz aqui, porque sabe que aqui tem palavra de vida eterna para você. Aqui tem palavra que transforma o teu coração. Amém? Faz sentido para vocês? Falando de palavra, falando de entrega, hoje nós vamos falar de algumas coisas preciosas, amém? Tudo, né, que o Senhor fala conosco é muito precioso. Mas exatamente hoje nós vamos falar de algumas coisas muito preciosas para nós, amém? Por quê? Porque todos nós temos muitas coisas preciosas nas nossas mãos. Vocês creem nisso? Se você não acha, agora eu vou te mostrar. Primeira coisa que você tem preciosíssima é o teu tempo. Faz sentido? É ou não é? Você briga por causa do teu tempo. Você discute por causa do teu tempo. Você fica bravo por causa do seu tempo. Teu tempo é precioso. É ou não é? Você tem também os teus bens. As coisas que você possuiu. As coisas que você conquistou com o seu dinheiro. Ali são os seus bens. Ali você também tem vamos dizer assim, algo valioso para oferecer. E você tem também os teus talentos, você tem aquilo que você tem muita habilidade em fazer. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque hoje o título da mensagem é a sua entrega. Amém? E ela já deveria ter, mexido com você. Porque se nós estamos falando de algo precioso, querido, então se o título da mensagem é entrega, tem algo a ver com você. Tem algo a ver comigo e com você. Não tem mais a ver com Jesus. Não tem mais a ver com o que Ele ainda vai fazer. Mas tem a ver com que eu e você entendemos o que fazemos com as coisas preciosas que tem na nossa mão. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Nós entendemos que existe o tempo, os recursos, os teus bens e os teus talentos nas tuas mãos. Mas o que você faz com isso? Essa é a grande questão hoje que você já deve começar a se questionar. O que você faz com aquilo que tem valor na sua vida? O que você tem feito com aquilo que tem valor para você? Querido, as respostas estão dentro de você. As respostas estão dentro do teu coração. Sabe por quê? A maneira como que você está fazendo com essas três coisas valiosas aponta para realmente aonde está a sua entrega. Aponta realmente aonde está o teu coração entregando o seu bem mais valioso. Amém? Agora aquela hora que você falava assim, glória a Deus. Aleluia. Por quê, querido? Porque nós fomos ensinados dentro dessa cultura que nos ensina o contrário disso. Nos ensina que ao invés de nós utilizarmos, ao invés de nós gastarmos, ao invés de nós oferecermos o que temos de mais valioso, o que essa cultura nos ensina? Que nós temos que reter, legal? Nós temos que guardar, nós temos que acumular.
E nós temos que fazer tudo para quem? Para nós, para mim, para o meu eu. Isso é onde nós estamos sendo ensinados. Faz sentido para vocês? Por quê? Mas agora, querido, você está dentro do reino. Agora você faz parte desse reino. Agora eu e você estamos inseridos dentro do reino do nosso Senhor Jesus, que nos ensina totalmente diferente. Nos ensina que é melhor dar do que receber. Meu Deus, quão profundo é isso. Quão profundo é eu entender que por que a palavra diz é melhor dar do que receber. Querido, então hoje nós vamos contra toda essa cultura impregnada em nós. Hoje nós vamos desfazer de toda, esses sofismas que ainda existe dentro da nossa mentalidade, que muitas vezes nos apontam, que muitas vezes nos direcionam a fazer e a agir igual. Faz sentido para vocês isso? Por quê, querido? Porque quando eu falo de entrega, tenho certeza que a mente de vocês já vão lá em Jesus, naquela cruz. Amém? Quando eu falo de entrega, precisa existir alguns modelos dentro do nosso coração. Eu falei de manhã e foi bem legal, porque é muito a nossa realidade. A gente vê uma coisa legal, a gente assiste uma coisa legal, a gente vê um modo de se vestir, poxa, isso aqui é legal, e em seguida eu faço o que mesmo? Eu copio, é isso mesmo. Você copia, você sempre é a cópia de alguma coisa. Você olha e fala, legal. Esses dias eu olhei e falei, nossa, bege com azul combina. Falei, uau, estou arrasando. Sei lá, vão me chamar de cobradora de ônibus, sei lá, mas não importa. Eu olhei e copiei. Presta atenção, é assim a tua vida constantemente. E aí eu falo para você, por que nós não copiamos então aquilo da qual depende a nossa vida? Por que nós não copiamos aquilo da qual nós fomos criados? Por que nós não copiamos, então, o que está na Bíblia? Ah, pastor, agora você está falando de coisa que foi escrita há não sei quantos mil anos atrás. Ei, preste atenção. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Porque se conseguimos fazer cópias muito rápida das coisas que gostamos, então precisamos olhar para a palavra, então precisamos voltar os nossos olhos para a palavra e ver que lá nós temos modelos a ser seguidos. Precisamos olhar para a palavra e identificar nela modelos dos quais nós temos muita habilidade de copiar, dos quais nós temos muita habilidade de repetirmos, não é? E falando de modelo, falando de entrega, se o título da mensagem é a sua entrega, então nós vamos aprender com uma mulher essa noite. Amém? Pode abrir para mim, Marcos, por favor, capítulo 14, no verso 3. Diz assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Você pode repetir comigo? Veio uma mulher. Amém. Todo mundo comeu feijão hoje, hein? Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Por enquanto até aqui. Para a gente contextualizar, o ambiente ali naquele lugar, naquela sala, naquela casa, parecia ser tranquilo, parecia estar calmo, mas espiritualmente falando, espiritualmente sentindo ali,
Eram os últimos dias que eles estariam com Jesus. Eram os últimos dias que Jesus estaria com eles, assim, ali, fisicamente, daquele modo, como homem, como Deus, olhando para eles olhando para Jesus. Jesus estava vindo de uma caminhada de milagres, de maravilhas, de ensinamentos, de contestação dos fariseus, de a todo momento ele estava sendo cercado por eles. Mas neste exato momento, eles estavam ali tentando, eu acredito ter, aquele descanso. Aquela mulher, nesse exato momento, ela rompe muitas barreiras. E por muito tempo na minha vida, por muito tempo mesmo, até falei hoje para o Fabiano no carro, talvez que eu nunca tinha falado isso para ele. Quando me converti, que eu li, que eu entendi essa história, eu me via como essa mulher. Eu me vejo ainda como essa mulher. Ela foi encontrada por Jesus, e hoje a gente conversando sobre isso no carro, Fabiano falou uma coisa tão preciosa, ele falou, você imagina que não foi ela que foi atrás de Jesus, foi ele que olhou nos olhos dela. Foi ele que levantou ela ali do chão. Foi ele que pegou na mão dela e falou, vem, se os teus acusadores não têm nada contra você, eu também não tenho. Ele olhou nos olhos dela, querido, é essa mulher que adentra a casa daqueles homens. É essa mulher, então eu me via daquele jeito, eu sempre me vi dessa forma, que eu encontrei o que eu tinha de mais precioso e eu nunca mais largo dele. Mas lendo novamente, por isso que a gente acredita que a palavra, ela é viva e eficaz. Você lê um texto hoje, daqui 5 anos você vai ler ele de novo, ele vai falar de outra forma com você, e foi isso que aconteceu comigo. Lendo novamente essa passagem, eu falei, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. A gente sempre ouve e se apega ao momento que ela começa a derramar o nardo puro. O momento daquela entrega dela. O momento que ela vai lá diante dos pés dele e entrega aquela essência pura. E aí eu fui estudar sobre a essência e fiquei mais impactada ainda. Eu descobri que naquela época o nardo, que era uma essência raríssima, mas que ela chegava até o porto ali uma vez por ano. E era muito rico, muito valor tinha, não somente por passar ali uma vez por ano, porque para colher essa essência também tinha um grande sacrifício para colher essa essência. Então, eu sempre olhei para essa passagem, dando esse devido valor ali para o ato da entrega do nardo. Só que dessa vez não, queridos. E é onde agora eu quero refletir junto com você. Eu acredito que tenha sido maravilhoso esse momento da entrega. Tenha sido crucial para ela o momento que ela ajoelha e começa ali a entregar, derramar, lavar os pés de Jesus, da cabeça aos pés. Mas eu quero que a gente dê uma parada agora aqui. Eu quero que eu e você paramos aqui e começamos agora a imaginar o que essa mulher fez para chegar até ali. Qual foi a entrega dela real para ela chegar até ali? E entender, querido, que nada mais fazia sentido na vida dela, que nada mais tinha valor na vida dela, que nada mais era importante para ela, para entender e olhar de novo nos olhos dele e ter a certeza que o que ela estava entregando ainda era o mínimo que ele merecia. Faz sentido isso para vocês? Olha só. Ela começa a quebrar, ela começa a derramar aquele nardo, aquela essência, e o lugar começa a ser cheio de um perfume.
O lugar começa a ser cheio, começa a ser invadido por um perfume que talvez eles não estavam acostumados a sentir. Talvez até eu e você, se alguém viesse aqui e quebrasse um vaso com um nardo puro, também ia ser incômodo para nós. Sabe por quê, querido? Todas as vezes que alguém subir o nível de entrega, todas as vezes que alguém subir o nível de sacrifício para Jesus, denuncia aqueles que estão no nível raso. Foi o que aconteceu com ela. Por quê que agora eu comecei a falar de nível? Porque quebrar o vaso para ela, ali, para mim e para você agora compreendendo, não era simplesmente quebrar um vaso físico, mas era quebra de barreiras que precisavam ser destruídas dentro dela. Eram quebras de barreiras que precisavam ser rompidas dentro dela. E querido, agora eu vou falar profeticamente sobre a vida de vocês. Eu vou falar como a profeta que sou neste lugar. Já fazem alguns meses que nós estamos orando aqui toda segunda-feira. E o Senhor tem mostrado para nós uma parede muito forte, uma parede muito estruturada de cimento. Mas acredito que os 2 meses, e o pessoal que está em oração na segunda aqui vai confirmar comigo, que o Senhor já mostrou a mesma parede, só que um racho no meio. E a água escorrendo de lá. Querido, falta pouco para essa barreira quebrar. Falta pouco para nós entendermos o que essa barreira quebrada significa dentro de mim e dentro de você. Eu não estou falando só como instituição igreja, eu estou falando como corpo de Cristo nessa terra, que é o que somos. Uma vez eu falei aqui para vocês, Jesus não vai buscar cada um individual, escute, seja mais absurdo do que pareça, mas é a verdade, Ele vai buscar a noiva, e a noiva ela só é completa com todos juntos. E hoje eu estou muito feliz, vocês não têm noção, porque eu tenho certeza que o Senhor ouve as minhas orações. E às vezes parece tão simples. A Natália está aqui, ela não vai ficar envergonhada. Faz um tempo já, e depois ela vai escutar, né? Mas já faz um tempo que ela tem pedido para o Senhor para ela fazer espacate, abrir, sabe? E ela não consegue. Olha só, é simples. Aí ela falou para mim essa semana, mãe, Sasha, eu vou pedir para Jesus me ajudar. Eu falei, Ele é o que pode te ajudar. Certo? Certo. E aí, no meio da dança, ela veio. Mãe, vem aqui. Me levou lá atrás. Olha isso. Mas ela não fez assim igual eu fiz, tá? Ela fez mesmo. Inteirinha ali, no chão. Ela falou, Jesus fez para mim. Vocês estão entendendo? Essa é a essência, querido, que nós precisamos entender do que é a igreja dentro de nós. E por isso que eu também estou feliz hoje. Amém? Porque Ele ouve as nossas orações. Voltando aqui. Olha só. Então, quando ela entrega, quando ela derrama, ela quebra esse vaso. E somente no Evangelho de Marcos que está especificando a quebra do vaso. É a quebra dessas barreiras internas dela. É a quebra dessas barreiras que hoje nós precisamos compreender e entender que muitas vezes o que nos prende de quebrar, o que nos prende de entregar, o que nos prende de romper de vez essas barreiras dentro de nós, dentro do nosso coração, querido, é o que ela entregou sem pensar. É o que ela entregou sem cogitar. Porque lembra que eu falei para vocês que eu comecei a olhar então essa passagem, o antes da entrega, Vlad.
O antes da entrega, como que estava o coração dessa mulher, como que ela entregou, como ela rompeu, como ela fez isso. E aí, algumas coisas aqui, o Senhor elencou dentro do meu coração. Olha só, primeira coisa, ela foi contra toda lógica humana. Por que lógica humana? Porque principalmente ela, e o contexto do qual ela estava inserida, sabia o valor que tinha aquele nardo, amém? Então ela não estava fazendo isso sem saber o valor que tinha aquilo. Todos sabiam o valor que tinha aquele nardo. Todos tinham a noção de quanto era valioso aquilo. Mas, querido, ela quebrou e ela derrubou, sem deixar nenhuma possibilidade para trás. Ela quebrou, querido, todas as barreiras, sem reservas dentro dela, sem deixar uma possibilidade assim, ó, eu vou derramar, sabe aquela, espertinho? O vaso estava cheio, não vou quebrar o vaso, lógico, o vaso é caro, né? Porque tinha um vaso específico também, para guardar o nardo, não era qualquer tipo de vaso, e eu deixo lá um pouquinho para mim, né? Porque o senhor sabe, eu tenho que ir, a vida anda, né, pai? O senhor vai subir para o céu, não sei se vai voltar. Imagina as incógnitas dentro dela. Mas ela não pensou nisso, querido. Ela não pensou se amanhã ia ter alguma coisa. Olha só, ela agiu em fé. Ela agiu crendo naquilo que realmente ela, não é que ela estava vendo, mas que ela cria e que ela andava, porque essa não é uma mulher que encontrou com Jesus naquele momento. Não é esse o contexto dela. Ela andou ali com Jesus os 3 anos, ela foi uma das primeiras que se converteram, que se foram ali discípulas de Jesus. Então ela vem acompanhando Jesus nesses 3 anos de ministério dele. Não é uma mulher leiga que não sabia o que ela estava fazendo, ou que simplesmente ela fez algo que não tinha noção. Não, ela sabia o valor da entrega dela. E isso foi o suficiente para ela entregar tudo. A entrega tudo dela, querido, estava não se importando com amanhã. Ela não pensou se amanhã ela ia ter o que comer. Ela não pensou se amanhã ela ia ter aonde morar. Ela não pensou se amanhã ela ia ter o que vestir. Ela não pensou se amanhã ia ter alguma sobra para ela sobreviver. Ela não pensou nisso. Sabe por quê, querido? Porque o que ela encontrou nos olhos de Jesus aquele dia foi uma paixão inigualável, que nada pôde conter ela nesse nível de entrega. Querido, agora chega a hora que eu e você precisamos refletir. Eu falei para vocês que ela não era uma mulher que tinha se convertido agora. Ela era uma mulher que já vinha caminhando com o Senhor. Parece a nossa vida, não parece? A gente começa a ir para a igreja, a gente começa a se envolver com as coisas de Deus. Então você começa a mudar algumas coisas na sua vida, né? Você começa a mudar suas vestes, a sua roupa, né? A mulher já entende que existem algumas roupas que não se encaixam mais nela. O homem também começa a entender que não pode mais pôr shortinho curtinho, né? E aí vai. A gente entende, a gente passa por isso, essa transformação. Então aí a gente começa a vir para a igreja, começa a fazer parte deste lugar. Então, tá bom. Eu começo a trabalhar, eu começo a ser um voluntário, eu começo a servir, mudei minha vida. Eu mudei a minha maneira de pensar, agora eu tenho fé, eu ajo em fé, eu até oro pelos enfermos. É assim ou não é, gente? Eu falo de Jesus, eu falo de Jesus para as pessoas, eu sei o quanto é importante eu evangelizar, eu sei o quanto é importante participar das coisas da igreja, então eu participo de tudo que tem na igreja. Ei, escute,
ela fazia tudo isso também. Ela fazia tudo isso também. Aonde estava Jesus, ali ela estava. O que Jesus estava fazendo, ela também acompanhava. Ela também servia no ministério de Jesus. Ela servia ali, ajudando a fazer todas as coisas. Escute, mas existe um momento na minha vida e na sua vida, que este é um nível raso de entrega, querido. Você entendeu até aqui que a sua entrega foi legal. Essa entrega aí que você está fazendo, está legal. Poxa, é isso. Mantenha a tua salvação, mantenha a tua vidinha ali em santidade, né? Porque você ainda está se libertando de algumas coisas, você ainda está entendendo, compreendendo, você ainda carrega os seus pecadinhos de estimação. Ei, escute aqui, este é o nível raso de entrega. Este é o nível raso, mediano, medíocre da sua entrega. Porque ela também viveu dessa forma. Ela também viveu dessa mesma forma. Mas existiu um momento na vida dela. E este é um momento onde eu e você também precisamos entender e compreender. Existe um momento de você romper com essas barreiras dentro de você. Porque nós não podemos ficar nesse nível raso. O nível raso não foi feito para nós. Nós temos um Deus de intimidade. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós temos um Deus do impossível. E não podemos se conformar no nível raso, de fazer só o que está na média, de viver só o que está na média. Não, eu fui chamada para transformar, seja onde eu estou. Você percebe que a entrega dela não se preocupou com amanhã, nem o que comer, certo? E sabe o que te barra de subir desse nível, de sair desse nível mediano e raso? É se preocupar com a comida de amanhã. É correr atrás da comida de amanhã. Sabe? O que não parou essa mulher foi ela não se preocupar o que ela ia vestir amanhã. O que ela ia colocar amanhã de roupa. Sabe por quê? Ela tinha certeza de que se o Deus dela veste os lírios do campo, quanto mais ela. Presta atenção. O que está barrando eu e você, querido, é o que ela olhou com muita facilidade e abriu mão. E essa barreira quebrou dentro dela. E o Senhor pôde fluir. E até hoje nós falamos da vida dessa mulher. Só que a gente precisa entender e enxergar o que ela viu. O que ela viu. Amém? Nós podemos estar andando com Jesus. Nós podemos estar fazendo as coisas para Jesus. Nós podemos estar entregando algumas coisas para Jesus. Mas nesse nível aqui, mas é isso que o Senhor quer de nós essa noite. Esse nível é o sacrificial. Esse nível é o tudo de verdade. Não é só o falar, não é só o pensar, é o fazer tudo. É tudo deixar de ter valor dentro de você, querido, que compete com Ele na sua vida. Tudo que você começa a identificar que compete com Jesus dentro de você, você começa a entregar. Tudo que aponta para uma barreira entre você e Jesus, você começa a entregar. Eu sei que isso representa, parece, algo impossível para a minha vida ou para a sua vida. Mas não é, querido. Porque nós estamos entendendo
indo, já fazendo e já entregando muitas coisas para Ele. Só precisamos agora tomar uma decisão radical. E esse é as nossas barreiras. O que eu falei aqui, olha só, tudo que ela rompeu antes da entrega, tudo que ela rompeu antes de estar ali fazendo aquele ato, é o que nos impede hoje de fazermos. Fala a verdade, querido. Quanto é sacrifício para você entregar o teu tempo aqui na igreja? Vamos falar de coisas físicas agora, coisas que nós fazemos. Como é sacrifício para você, sabe, sair da tua casa, vir para cá. Mas não deveria, porque deveria ser a tua entrega sacrificial. Sabe quantas vezes, querido, poxa, você vai falar, pastor, eu tenho minhas coisas, eu tenho os meus compromissos, eu tenho as coisas que eu preciso fazer em casa. É verdade, você tem tudo isso. Você pode ficar no raso, não tem problema. Ele vai continuar te amando, porque nada te separa do amor dele. Não tem problema, você tem os teus afazeres. Não tem problema, o Senhor te entende. Você ainda tem sentimentos dentro do teu coração que te impede para entregar para Ele. Tudo bem, não tem problema, Ele te entende. Ele te entende também que você não consegue perdoar as pessoas 100%. Tudo bem, está tudo certo, Ele te entende. Mas você continua nesse nível raso. Não tem como eu mentir para você. Esse é o nível raso que você vai viver. Mas escuta aqui, eu escolho sair desse nível. Eu decido sair desse nível e entrar nesse nível sacrificial, que é uma entrega 100%. Que tudo aquilo que eu vejo no meu coração, que compete com Ele, que compete com a presença dEle, eu vou arrancar. Hoje mesmo nós estávamos falando disso. De uma entrega de verdade. Aponta para cada das ações da sua vida, querido. Uma entrega de verdade não vai te enganar, enganar a tua mente, ao ponto de você achar que está bom, está certo o que você escolheu. Mas, querido, o sacrifício é tudo. Sabe por que essa barreira ainda não fez assim, na minha e na tua vida? Porque ainda estamos pensando como vai ser o amanhã. Porque ainda carregamos as preocupações da entrega. Porque ainda carregamos um nível dentro de nós de satisfação, ainda com as coisas que não apontam para Jesus. Ainda o nosso coração se satisfaz com outras coisas, e isso está bom, é normal, eu vivo nesse mundo, eu também sou humano. Escute aqui, são esses pensamentos e essas barreiras que precisam romper hoje na minha e na sua mente, porque Ele está chamando a igreja de Cristo. Ele está chamando cada um de nós para sairmos desse nível raso, para entrarmos no nível sacrificial, que nada mais, querido, nada mais na sua vida vai apontar para falta, nada mais na sua vida vai apontar para um sentimento contrário ao dele, nada mais na sua vida vai apontar para a sua boca ainda falando dos teus irmãos, nada mais vai apontar ainda para os teus sentimentos de ódio, raiva, ao invés de amor, graça e misericórdia. Sabe, é esse sacrifício que precisa acontecer dentro do teu coração, que foi o que aconteceu com ela. Essa entrega. Por isso que eu falei para vocês que nós não íamos refletir sobre o que ela derramou, e sim como ela estava antes de fazer isso. Antes dela fazer isso. Porque uma coisa é verdade, e isso vai acontecer com cada um de nós, e já estejam prontos para isso. Quando você subir o teu nível de entrega,
Quando você começar realmente a entregar os teus sacrifícios para Jesus, você vai apontar, você vai aumentar o teu nível, e isso vai apontar para aqueles que não estão fazendo. Está entendendo? É normal, isso vai acontecer. E aqueles que não estão fazendo, eles vão começar a te apedrejar. Eles vão começar a te denominar. Eles vão começar a colocar em vocês rótulos. Não, você está louco. Peraí, tudo bem, você está indo para a igreja, Aline. Agora vai ser pastora, né? Agora o negócio vai ficar melhor. Tudo bem, mas é até aqui. Não tem essa de entregar toda a tua vida. Não tem essa de entregar as tuas finanças. Não tem essa de entregar dinheiro, valores dentro da igreja. Ei, escute aqui. Não tem como nós falarmos de entrega sem falar de valores. Sabe por que você não sai desse nível raso seu? Porque nem o teu coração você tira do dinheiro, que é a raiz de todo mal. Não o dinheiro, o teu coração nele. Não o dinheiro não, o dinheiro não é mal, o dinheiro é bom. O dinheiro é bom, ele nos serve. Mas quando o teu coração está nele, aí cria uma raiz maligna. Porque aí você vai começar a servir o dinheiro. Você vai começar a lutar pelo dinheiro. Você vai começar a lutar para ter coisas. E aí, querido, compete com ele. Ou você serve um rei, um Deus, ou você serve outro Deus. Ou você entrega tudo e busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou você busca o outro reino. É notório, é claro isso. Então, querido, não massageie o teu ego, não. Não fica, ai, mas não, eu sou assim, não. Eu entrego dízimo, pastor, amém. Não fez mais que a sua obrigação. E o mais? E o mais? E os outros 90, você está fazendo o que com ele? Comendo? Bebendo? E se preocupando com amanhã? Escute. Eu nem ligo para o que vocês vão falar do que eu estou falando de dinheiro. Mas eu preciso ensiná-los a viver de verdade, entregando sacrifício dia após dia. Porque eu não quero ver uma igreja mendiga. Eu não quero ver uma igreja pegando as esmolas que caem da mesa do Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para andarmos em integridade e em prosperidade. E isso vai acontecer neste lugar e na vida de vocês também. E pronto, e acabou. Essa é a palavra de Deus. Só que existe agora essa barreira que eu e você precisamos quebrar. Não é somente uma entrega física. Sabe, ela não pegou somente aquele perfume caro. Ela não somente pegou aquele perfume sabendo que era valoroso, não. Ela entregou aquele perfume não tendo a certeza do que ela ia comer no outro dia. Está entendendo? É como se você pegasse toda a tua provisão hoje, tudo que tem na tua conta, toda forma de você ter dinheiro e entregar tudo hoje aqui neste lugar. E amanhã você não sabe nem como vai comer. É isso que ela fez. Calma, que não é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Ninguém entrou nesse nível ainda. Mas vão entrar. Vão entrar. Amém? Sabe por quê? Porque quando ela entrega, ela não se preocupa no outro dia. Não é porque ela é uma indisciplinada, ela é uma pessoa, nossa, sem pensar, sem organização, sem administração, não. Sabe por quê? Sabe o que ela encontrou naquele dia que ela olhou para os olhos de Jesus? Ela encontrou tudo que satisfaz ela. Ela encontrou o tudo, o completo que ela precisava. Então, se ela ia ter falta no outro dia ou não, não importa. O que ela encontrou era o tudo. E sabe o que está nos faltando? Abre lá para mim, por favor. Lucas, capítulo 7, no verso 47.
Por isso, te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa passagem de Lucas é a mesma passagem da mulher que quebra o vaso de alabastro, só que na visão de Lucas, do Evangelho de Lucas. Aqui ele detalha muito mais algumas coisas que seriam importantes nós falarmos. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que quando você sair desse nível raso e for para um nível sacrificial, você vai começar a denunciar as pessoas ao teu redor. E isso é uma coisa clara que vai acontecer. Por quê? Olha lá o que está em Lucas 7, a partir do verso 44, diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Jesus falando: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. E, porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com o seu cabelo. Jesus está falando para eles, presta atenção. E Jesus está falando para cada um de nós hoje. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, não tem coragem de nem derramar uma gota de nardo neste lugar valiosa. Sabe por que vocês não derramam o que é valioso aqui? Porque vocês ainda não se sentiram perdoados por completo. Porque quem se sente perdoado por completo, muito ama, muito entrega, muito sacrifica. Essa é a verdade, querido. Se você ainda não tem derramado nenhuma gota de nardo neste lugar, é porque você ainda não se sentiu perdoado. Você ainda carrega um peso, uma culpa de pecado que aquela mulher não carrega mais, que aquela mulher não estava mais carregando. Quando ela encontrou os olhos de Jesus, ela entregou tudo, tudo. Presta atenção. E ele continua e fala assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era de costume daquela época que eles faziam, mas ela derramou este perfume nos meus pés. Olha Jesus dizendo para mim e para você: ei, eu até entendo a entrega de vocês, é rasa, é de domingo, às vezes de quarta, porque de quarta é tão sacrifício, pastora, vir para a igreja. De quarta é tão difícil estar neste lugar. Não é verdade? Vim para a sala de oração, então, meu Deus, como é difícil. Eu tenho que acordar cedo no outro dia. Eu tenho que preparar as coisas na minha casa. Eu tenho que organizar tudo certinho. Porque eu tenho que ser uma mulher sábia. Eu tenho que ser o homem da casa. É ou não é assim? Ah, mas convida você para ir para a praia. Convida você para ir para o shopping. Convida você para fazer compra. Convida você para ir viajar. Ah, churrasquinho, então acordo 5 horas para ir para o mercado para comprar as coisas. É, não é? Feijoadinho, então, meu Deus, eu nem durmo. Está entendendo o nível raso que nós estamos? E o Senhor está nos convidando para sair dele. Pessoal do louvor, pode vir para cá. Pode se preparar já. Foi muito bom de manhã, vocês ficaram aqui atrás. Me trouxe uma paz. Ei, olha só, Jesus, ele continua e fala assim, ó: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. E agora onde eu quero finalizar com isso com vocês. Se então o que eu tenho que fazer para sair desse nível raso
para sair desse nível de que, legal, eu já entendi, eu já fiz algumas coisas. Eu já transformei algumas coisas na minha vida. Mas eu já entendo hoje que esse nível já não é mais para mim. Eu entendo nessa noite que esse nível já não é mais para a minha vida, porque eu estou entendendo que existe algo maior que eu posso entregar para Ele. Existe algo mais profundo que eu posso viver com Ele. Existe todos os dias eu olhar nos olhos dEle e aquele olhar de amor constranger todo o meu ser. E eu não mais andar em culpa. Porque aqui quando Jesus finaliza e Ele fala, ei, presta atenção. Sabe por que essa mulher muito me amou? Porque ela muito foi perdoada. Sabe o que acontece conosco? Nós não nos sentimos perdoados. Nós ainda carregamos peso de culpa. Nós ainda insistimos em carregar que nós somos culpados de muitas coisas que estão acontecendo com a nossa vida. Então não acessamos a fonte do amor. Não acessamos essa fonte inesgotável. Não acessamos essa maneira de viver sacrificial. Não acessamos esse nível radical de viver, de entrega total, sem reservas. Porque ainda achamos que fomos poucos perdoados. Ainda achamos que talvez o que você fez nem precisava de tanto perdão assim. Né? Porque às vezes a gente se sente tão justo na vida, fazendo as coisas tão certinha, que eu nem preciso de tanto perdão assim. Mas querido, presta atenção. Quanto mais você recebe perdão do Senhor, quanto mais você entende que tudo que você fez um dia, ou tudo que você continua fazendo, que compete com Ele dentro do teu coração, te faz permanecer nesse nível raso. Querido, isso não agrada ao Senhor. Porque um outro segredo também dessa passagem é que ela pergunta, o que será que eu posso dar para Ele? Eu tenho certeza que antes dessa entrega, ela começou a se perguntar, o que será que eu posso dar para Ele? O que será que eu posso oferecer para aquele que tem tudo? O que eu posso abrir mão do meu eu, sendo que Ele tem todas as coisas do universo? E aí eu começo a perguntar para você. Comece a perguntar para o teu coração, o que eu posso dar para Ele? O que eu posso oferecer para Ele que Ele já não tenha? O que hoje pode ser uma entrega sacrificial na minha vida? Querido, a palavra diz que só existe uma maneira de nós agradarmos a Ele. É pela fé. É andando, é continuando, é permanecendo em fé, crendo que Ele pode todas as coisas. Crendo que Ele é o Deus do impossível, crendo que Ele me amou ao ponto de abrir mão da sua própria vida por mim. Isso já começa a mudar o meu coração, isso já começa a trazer um novo pensamento para dentro de mim, e eu começo a entender então, que eu sou muito perdoado sim, que eu me sinto perdoada sim, porque Ele já me perdoou, Ele já levou todos os meus pecados, Ele já levou todos os seus pecados, queridos. Mas você precisa se colocar agora numa posição de sacrifício. E hoje o sacrifício somos eu e você todos os dias, sendo entregue aos lobos.
O sacrifício agora, querido, sou eu e você todos os dias, rompendo com a nossa própria vontade, rompendo com os nossos próprios desejos, rompendo com os nossos próprios pensamentos destrutivos, rompendo com a nossa miséria, com a nossa pobreza espiritual. Todos os dias agora, eu sou o sacrifício vivo. E eu e você precisamos entender isso, querido. Porque senão vamos continuar nesse raso, fazendo as mesmas coisas por fazer. E isso vai só se tornando automático. E Ele deixa de encher este lugar com a glória. E Ele mais não manifesta a glória, porque não tem sacrifício. Não tem entrega de sacrifício. Eu te convido, querido, a se colocar de pé. Se coloque de pé, por favor. Dentro do teu coração agora pode estar essa pergunta: o que eu posso entregar para Ele nessa noite? O que eu posso entregar como um sacrifício para Ele essa noite? Amém? Faz sentido? Isso está na tua cabeça. Mas sabe o que estava no coração daquela mulher antes da entrega? Sabe o que estava no coração dela naquele dia antes dela derramar aquele nardo? O que eu posso entregar? O que eu posso sacrificar? Que vai apontar para Ele, que Ele vai entender que Ele é o meu tudo. Ela estava preocupada em entregar o sacrifício dela, para que Ele pudesse receber aquilo como o tudo, mas como se Ele fosse o bem mais precioso. Querido, a pergunta não é o que você vai entregar como sacrifício. A pergunta não é o que você vai sacrificar para Ele nessa noite, mas é se realmente o que você está entregando significa para você. O que você está entregando realmente significa o quê? O que essa entrega significa? Será que Jesus está entendendo que é o tudo mesmo? Será que Jesus está recebendo como tudo mesmo? Será que Jesus está recebendo essa tua entrega e agora está apontando para o teu coração que você entregou não foi nada de tudo, que o tudo é Ele na sua vida? O tudo é Ele na sua vida, é a presença dEle com você. O seu tudo agora, a partir dessa entrega sacrificial, é Ele. Foi isso que ela fez. Parecia ser tudo que ela estava entregando, mas não. A mensagem que ela passou para Jesus foi: ei, isso aqui não é nada. O meu tudo é você. O meu tudo é a sua presença. O meu tudo é o teu amor. O meu tudo é se entregar todos os dias. Esse é o meu tudo. Então agora a pergunta mudou, querido. Não é mais o que eu posso fazer. Não é mais o que eu posso entregar. A pergunta mudou. A pergunta mudou agora para mim e para você. É o que eu posso entregar que traduza o que Ele significa para mim. É tudo o que eu posso entregar hoje que realmente aponta o que Ele é para mim. Eu te convidei a se colocar de pé. O pessoal do louvor vai continuar adorando. E conforme o Senhor for falando com você, você vem aqui para frente e entregar o teu tudo para Ele. Mas vem entendendo qual é a mensagem que você vai passar para Jesus. Se Ele vai entender que o seu tudo está apontando para Ele. O seu tudo, a tua entrega sacrificial está apontando para Ele. Ouça o Senhor, ouça
ouça Ele falando no teu coração. Mas saia do teu lugar, vem aqui na frente. Mostra para Ele o teu tudo, mostra para Ele o teu sacrifício, mostra para Ele o que você vai entregar, para romper com essa barreira, para romper desse nível raso nessa noite, e para entrar num nível de entrega sacrificial, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, amados, fé não é algo que a gente diz assim: peça que eu faço e eu vou retribuir isso. Quando nós falamos, e a pastora está falando isso desde o começo, e o Senhor está queimando no meu coração isso, eu tenho certeza que tudo aquilo que Jesus pediu para os discípulos, eles fizeram. E eu tenho certeza que se Jesus te pede, você vai fazer. Se Jesus fala: ei, me entrega isso, e você sabe que Jesus está te pedindo isso, você entrega. E legal, isso é bom, isso é obediência, isso é fé também. Pois o que o Senhor está procurando aqui não é esse tipo de fé, não é o que Ele pode te pedir, não é o que Ele pode falar para você: olha, eu quero isso aqui, que você entrega essa coisa da tua vida, eu quero que você abra mão disso. Essa fé é legal e ela é uma resposta a Deus. Mas essa mulher, diferente de todos ali, ela não estava esperando e não estava querendo responder algo que o Senhor iria pedir para ela, mas ela queria produzir algo que dissesse para o Senhor: Senhor, eu te amo, é a minha honra, e eu quero mostrar o meu amor por ti. Sabe, não é o que o Senhor me interessa, mas é o que interessa de mim para ti, Jesus. Sabe? E quando Jesus responde para todos naquela sala o motivo dela ter isso dentro do coração, é porque ela sabia o quanto Ele amava ela, o quanto Ele amava ela. Sabe, eu não estou pedindo para você fazer isso, mas é preciso. Quando a pastora falou: se você quer entregar alguma coisa, você não quer entregar algo, você quer, eu sei, você ama Jesus. Você quer fazer algo por Jesus? Quero fazer algo por Jesus. Mas você percebe que ainda a sala está cheia, como aquela sala estava cheia. Pessoas vão olhar as minhas atitudes, pessoas vão olhar minhas ações, como estavam olhando para aquela mulher. Mas, amado, se tem algo no teu coração que queima, se tem algo no teu coração que quer fazer mais, o que você está esperando? Quando a pastora falou: vem aqui, vem aqui, vem aqui na frente, de verdade, por que você não saiu do teu lugar? Por quê? O que te impede? Não sei. Eu já entreguei a minha vida. Percebe, amados? Agora, se teu coração deseja, por que você não vem? Qual é o ato maior de adoração, gente? Qual é o maior ato de adoração que nós podemos fazer diante de Jesus? O que você pode dar para Ele? Será que é tua casa? Será que é teus bens? Será que é as tuas finanças? Ou sei lá o que? Sabe, o que nós podemos dar mais de valor para Ele é a nossa vida. A entregue aos seus pés. E eu quero de novo fazer esse convite, igreja. Se você quer isso, quer que sua vida seja representada, se você quer dizer para Jesus: Senhor, a minha vida vai ser representada dessa forma, hoje eu me dobro aos teus pés, porque este é o meu lugar, este é o lugar da minha vida, esse é o lugar que eu não devo sair em nenhum momento, aos teus pés.
e eu quero quebrar aquilo que tem de mais valor dentro de mim, que é o meu orgulho, que é a minha vergonha, que é o meu status, que é a minha posição, e eu quero me pôr aos teus pés. Se você é essa pessoa que quer romper hoje com esses limites, essas barreiras precisam quebrar. Sai do seu lugar, igreja, sai do seu lugar e vem se dobrar diante do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Ele te chama, Ele te chama. Oh, rabachacatarabababacho. Ei! Revela em nossos corações, Jesus, o valor da tua presença, porque podemos entregar aqui a joia mais preciosa, a quantia enorme em valores em dinheiro. Podemos entregar aqui o carro mais caro, a casa mais cara, mas nada disso é comparado à tua presença para nós. Nada disso é comparado, Jesus, à tua presença como o bem maior que nós temos. Não existe, Jesus, não vai existir, Pai, aquilo que nós carregamos aqui, aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é a tua presença, o bem mais precioso. Recebe, Jesus, de cada um dos meus irmãos. Recebe, Jesus, daquilo que eles quiseram entregar para ti, aquilo que eles quiseram entregar como um sacrifício vivo no teu altar. Pai, recebe, Senhor, todas as nossas intenções agora diante de ti. Nós te amamos, Jesus, e queremos sempre andar como um sacrifício vivo diante do teu altar. Tudo aquilo, Jesus, que vai competir contigo, nós afastamos. Tudo aquilo que vai ser uma barreira dentro de nós, nós quebramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por elevar o nível da tua igreja, obrigado por nos colocar num nível maior, num nível de sacrifício verdadeiro, num nível de entrega verdadeira, num nível aonde nós saberemos o valor verdadeiro da tua presença. Saberemos, Senhor, o que tem mais valor para a tua presença e para nós também. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por cada um dos teus filhos nessa noite. Eu te agradeço pela revelação que o Senhor deu a cada coração, a cada um, Pai, nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Mas continua conosco nessa luta, continua conosco nessas entregas, continua fortalecendo, Jesus, porque até o que nós vamos entregar vem de ti, porque tudo é teu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, enche, Pai, enche a tua igreja do teu amor, porque quem foi muito perdoado, muito ama. Nós fomos perdoados, igreja, nós fomos perdoados. O Senhor perdoou o pecado de cada um de nós. O Senhor levou sobre Ele todos os nossos pecados naquela cruz. Por isso não há mais que temos que andar em condenação. Não há mais que devemos se sentir condenados, e sim perdoados por aquele que nos amou primeiro, por aqueles que se entregou primeiro, por aquele que rompeu primeiro essa barreira dentro do nosso coração. Quero te agradecer, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado. Nós entregamos a Ti, Jesus, todos os nossos tesouros, Pai. E a partir de agora, vamos andar com o que é mais valioso, que é a Tua presença. Vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer valor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que deixaram o Senhor falar no teu coração. Continue assim, com o coração, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém?